Hoje são 8 de agosto de 2025. Estamos vendo nesse atual governo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se afastando dos diversos países democráticos, dos diversos países de valores cristãos, para se alinhar, como dizem os comentaristas políticos, ao eixo do mal. Vocês vão ver agora que, nesse próximo vídeo, veja que uma das primeiras visitas convocadas ou chamadas ou convidadas para estar aqui após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva foi o Nicolás Maduro, que tem produzido um verdadeiro terror lá na Venezuela. Aqui o Brasil está cheio de venezuelanos que, segundo dizem as reportagens, lá procuravam cachorros na rua para comer, sendo perseguidos, tendo as vidas destroçadas, as famílias, os trabalhos, as empresas, pois em meio a esse caos instalado na Venezuela, o Lula achou de convocar o Maduro para recebê-lo aqui com honrarias de estados no coração do Brasil. Assistam aí, por gentileza, e depois vocês vão ver, não percam, que os Estados Unidos estão oferecendo agora 50 milhões de dólares por sua captura, cerca de 270 milhões de reais. Então veja que você que apoia esse governo nefasto, principalmente você que tem um entendimento espiritual, você está cometendo um grande erro. Então vejam aí e fica comigo até o final. Nicolás Maduro foi recebido no Palácio do Planalto ao lado da mulher Cília Flores. Lula lembrou que o líder da Venezuela não visitava o país há 8 anos e defendeu a integração plena entre as duas nações. Para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico. Lula defendeu recuperar as transações comerciais entre os dois países. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil. Maduro falou sobre o rompimento das relações diplomáticas pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019. De repente, desde Brasil cerraram todas as portas e todas as ventanas. Todas. Siendo países vecinos, siendo países que nos queremos como pueblos. E disse que a Venezuela está pronta para receber os empresários brasileiros. De la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura. Venezuela está de puertas abiertas, con plenas garantías para todo el empresariado, para que volvamos al tiempo del trabajo conjunto, de la inversión. Pois é esse amigo do Lula, acusado, olha, de narcotráfico, de ter injetado nos Estados Unidos centenas de toneladas de coca. Compreenderam, irmãos? Foi apreendido dele agora 700 milhões em patrimônio, 2 helicópteros, quer dizer, e o povo morrendo de fome. Então, o amigo de Lula, os Estados Unidos, está oferecendo 50 milhões de dólares por sua captura. É esse, ou são esses os amigos que o Brasil está protagonizando como pessoas honestas, democráticas e que devem se alinhar? Assistam aí. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou nesta quinta-feira de 25 para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em sua conta na rede social X, a procuradora-geral Pam Bondi disse que o líder chavista é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O chanceler da Venezuela, Ivan Dil, chamou de patética a recompensa e de a cortina de fumaça mais ridícula já vista.
Bondi afirmou que até o momento, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos confiscou 30 toneladas de cocaína vinculadas ao presidente da Venezuela e seus cúmplices, e que o Departamento de Justiça confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo 2 jatos privados, 9 veículos e outros bens. Além disso, agora, vocês vão ver que eu já publiquei aqui. Vejam a banda podre. Veja o eixo do mal que esse governo das trevas está se alinhando e levando com ele a prosperidade, os bons usos, os bons costumes, as boas práticas, a democracia do Brasil para o abismo. Vocês vão ver que ele alinhou-se a Maduro, alinhou-se ao Irã. Veja que ele mandou, já disse aqui, o vice-presidente para a posse do presidente do Irã, e nessa fila de 5 terroristas aí, sentados com o Alckmin, no outro dia foi eliminado. Será que você não abre os olhos para isso? Vejam aí, irmãos e amigos. Acho que a gente se surpreendeu hoje, né, quando viu as imagens do vice-presidente sentando ali a 3 cadeiras do líder do Hamas. O Alckmin, né, ele foi para lá para a cerimônia de posse do presidente do Irã, representando o presidente Lula, viajou, pelo que eu levantei, sem muitos assessores ali, só com os assessores diplomáticos apenas. Mas, nessa cerimônia, depois dessa cerimônia ali, circulou, o Geraldo Alckmin circulou, isso foi registrado, né, várias imagens, fotografias, muito próximo ao Ismael Haniyeh, né, numa cerimônia que também estavam lideranças do Hezbollah, da Jihad Islâmica, enfim. E ninguém, a rigor, aqui no Brasil, estava dando muita atenção a essa agenda do Alckmin lá no Irã, mas ela acabou ganhando uma relevância porque o Ismael foi morto e na véspera da morte ele circulou no mesmo evento que o Alckmin estava, né? Pois bem, hoje, logo pela manhã, quando começou a circular essa informação, o próprio Geraldo Alckmin tocou a agenda dele por lá, teve reunião bilateral com o presidente do Irã. Eu brinquei nesse canal que desde o primeiro mandato desse presidente, o segundo, ele recebeu aqui, com honrarias de chefes de Estado, o Ahmadinejad, quando dizia que Israel deveria ser varrido do mapa, não deveria existir. A audácia, o desaforo, a afronta à nação israelita, aos Estados Unidos, trazendo e permitindo que navios do Irã, navios de guerra, inclusive armados, atracassem no porto do Rio de Janeiro. E não somente, não foi cristão não. Irmãos, como é que você cristão apoia um negócio desse, irmãos? Leia a Bíblia, atente para a realidade, enquanto vida tens. Estados Unidos e Israel criticaram a gestão do presidente Lula por receber navios da frota de guerra do Irã no Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha do Brasil e integrantes do Itamaraty participaram da celebração de 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países, numa das embarcações. Os Estados Unidos chegaram a pedir para o Brasil não autorizar a entrada dos navios na costa brasileira. Para a embaixada americana, essas embarcações não deveriam ter autorização para atracar em lugar nenhum, já que o Irã é considerado um país terrorista por Washington. Israel chamou de perigosa e lamentável a atitude do governo brasileiro. Pois então, quando você está caminhando nas trevas, você não vê em que tropeça, Foi Jesus quem disse. Então, se você continua a despeito de tudo que vem ocorrendo nesse país, já falei do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo, você não tem mais em quem confiar, perderam a referência. Homens impróprios na presidência da Câmara, na presidência do Senado, na presidência do STF e na presidência do Brasil. Deus tenha misericórdia de nós brasileiros. No entanto, todo esse caos instalado, onde você não tem homens capazes de confiar. Compreenderam, irmãos? Porque o que tem a ver um STF exigir que não se faça uma anistia para aqueles que
inapropriadamente, injustamente, foram condenados pelo dia 8 de janeiro, por aqueles atos. Mães de famílias, pais de famílias, pessoas idosas, o que tem o STF de estar planejando, ou seja, prometendo punir deputados e senadores se votarem para anistiar as pessoas que foram condenadas a 16, 17 anos. Vocês sabem de tudo aí. O Daniel Silveira, que foi agraciado com perdão pelo então presidente, simplesmente um ministro que não teve um voto com a canetada anulou o perdão do cidadão por palavras. E ele era imune por palavras, pensamentos e votos. E está mofando na cadeia, doente, capaz de morrer há mais de 5 anos. Você vê agora que o juiz que trabalhava no TSE, que fez uma série de denúncias, agora está bloqueado suas contas, suas redes sociais, e ele está exilado. Meus irmãos, que Brasil é esse que a gente está vivendo? E você apoiando uma coisa dessa, Deus tenha misericórdia. Eu agora não digo nem só da igreja, digo do Brasil inteiro. Por quê? Assim como a nação de Israel saiu do Egito, e com ela saiu uma multidão de gente. Olha, eu vou dizer aqui uma verdade. Infelizmente, aqueles que se dizem igreja, Jesus falou, 50% das virgens loucas e as virgens prudentes. Ele falou dos servos que que saíram para trabalhar. Ele falou, olha, de uma série de coisas que dá a entender que poucos serão os que se salvam. Por quê? Porque, assim como a nação de Israel, muitos se agregam na igreja, mas de cristão não tem nada. Porque apoiar uma situação nefasta das trevas desse jeito e dizer que é luz, então a Bíblia, como tem resposta para tudo, ela diz: ai daqueles que as trevas chamam de luz. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua família, abençoe o Brasil, abençoe a humanidade e nos livre desta nuvem negra que tem se apropriado de todos os poderes do Brasil. Deus tenha misericórdia de nós.